Fala pessoal, tudo bem? Maravilha? Para você que não me conhece, meu nome é Atom Lourenço e eu vim trazer um conteúdo aqui um pouquinho diferente para vocês hoje, aparecendo, dando algumas orientações, porque é o seguinte, pessoal, lá no meu Instagram tem muita gente que me procura diariamente reclamando para mim e argumentando sobre algumas questões, sobre quebrar a banca, sobre situações de perder dinheiro, e eu vou deixar para você hoje algumas orientações que não foram passadas para mim. Isso daqui eu aprendi comprando curso, estudando, ok? Mas eu acho que é de bastante relevância eu compartilhar contigo para você entender que realmente para você ter resultado, você não precisa de muita coisa, tá bom? A primeira coisa que você precisa em si é aprender o cenário do mercado, tá? Então, para você ter um resultado consistente, parece que eu estou falando um pouquinho de coisa que até não faz sentido, mas como assim entender o cenário? Entender como buscar notícia, como verificar se realmente vai ter uma positividade sobre alguma operação, alguma situação, porque o que acontece? Por exemplo, você vai operar sobre a moeda USD, GBP, independente de qual moeda você opera. Você entra para fazer as operações sem saber nem qual é a moeda, qual o significado, se tem alguma notícia naquele dia. Eu acho muito bacana a gente conseguir entender pelo menos o cenário que a gente está vivendo, o que realmente você está fazendo, tá? Eu vou deixar algumas orientações em aberto e depois, se você ficar com dúvida, você pode mandar, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, você pode me chamar lá, falar, eu fiquei com dúvida sobre isso, aí eu faço mais um vídeo trazendo aqui, ok? Só que a primeira coisa que você vai necessitar, depois de entender o cenário, para poder ter resultado, que são praticamente 3 pilares, tá? O primeiro é habilidade. Se você não ter uma habilidade, por exemplo, existem hoje vários tipos de formas de operar o mercado. Você pode operar com forma probabilística, análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista. Você pode fazer um mix entre duas para poder ter um resultado mais significativo em si. Só que você precisa entender e ter uma habilidade e realmente ser especialista em um desses padrões de análise para em cima disso você tomar a sua decisão. Por exemplo, eu desde o início eu venho aprendendo todos os mercados para ver realmente como funciona. Só que depois de aprender todos eu voltei para o básico, e o básico realmente sempre me deu mais resultado. Sempre suporte, resistência, pullback, só que analisando o gráfico de maneira que eu consiga entender como ele está se comportando, quando ele vai romper, aonde ele conseguiu suportar mais para ter um rompimento, para ver se realmente tem fundamento eu usar aquela zona como suporte. Eu estou falando talvez uma figura de linguagem que você não entenda muito, se você é iniciante, mas com o tempo você vai ver que esse tipo de coisa vai trazer relevância, que é o que? O tempo de tela. Depois de habilidade, você vai precisar de uma coisa muito importante, tá? As pessoas até menosprezam isso. Uma das coisas que mais fez diferença para mim dentro desse mercado foi a questão da mentalidade. Por quê? Toda vez que eu perdia, toda vez que eu quebrava uma banca, eu sentava, eu ficava assim chateado, só que eu não curtia, eu não absorvia muito o luto, eu não absorvia muito a perca daquela situação, e eu olhava aquilo de maneira que eu pudesse achar um sentido por que eu perdi. Eu não tentava, bom, algumas das vezes sim, até deixando bem claro, eu tentava argumentar, tá, foi isso, foi aquilo, mas eu sempre buscava, poxa, por que realmente eu perdi dinheiro nessa operação? E a mentalidade me ajudou a realmente ver o que eu queria chegar. Mas por trás desse fator aqui, gente, tem uma coisa muito importante, que é o teu propósito. Cara, você tá fazendo opções binárias para quê? Pela emoção, pelo sentido, ou porque tu viu alguém de BMW falando que opções binárias dá dinheiro? Tem gente que vende pastel e anda de BMW, tá? Tem gente que vende picolé e anda de BMW. Nenhuma situação é menosprezável, todas são formas lícitas de ganhar dinheiro. A questão depende como que você vai fazer. Se você vai fazer aquilo como profissional ou como amador. Do mesmo jeito que tem pessoas que hoje têm uma barraquinha de pastel e não andam nem de Fusca, não tem condições, porque eles pensam numa estrutura pequena para sobrevivência, e tem o cara que abre uma pastelaria enorme e vai expandindo, criando franquias e fica multimilionário. A questão é como você vai fazer o que você está fazendo. Se você pensa a curto prazo, se você pensa em algo grande, realmente a longo prazo, e quer se profissionalizar. E uma coisa muito, muito importante, que é o nosso terceiro pilar, seria o gerenciamento.
Isso daqui é uma coisa que, gente, é particular. O gerenciamento, você pode utilizar ele de 2 para 1, que seria, você faz uma entrada, se você perder, você encerra e você só torna no outro dia, mas se você ganhar, você já entra com mais uns soros em cima para a base de proteção de capital, que é uma forma excelente, absurda de ter resultado, tá? Ou você pode fazer sobre porcentagem, tudo depende daquilo que você tem, daquilo que você pode perder. Não pense que aquilo está baseado em cima do que você está querendo ganhar. A questão é, você precisa focar naquilo que você tem controle. Por quê? Porque se você focar realmente naquilo que você quer ganhar, você não tem controle. Mas se você focar naquilo que você pode perder e ter uma margem do que você pretende ganhar, fica bem mais prático de você entrar com uma boa mentalidade, aplicar a sua habilidade para ter resultado e em cima disso usar um bom gerenciamento. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e se ficou alguma dúvida, vai no Instagram ou comenta aqui, tá bom? Até a próxima!